Fala pessoal, tudo bem? Carol por aqui, sou Head de Produto. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o que rolou no SXSW. Não fui, mas eu participei ali virtualmente, pegando alguns insights, olhando o que o pessoal falou. Para quem não sabe, o SXSW é o South by Southwest. É um evento que aconteceu do dia 10 ao dia 19, agora de março, hoje é dia 20, quando eu gravei esse vídeo. E ele aconteceu lá nos Estados Unidos, falando sobre tendências, inovação, tecnologia. Então, todo mundo que é interessado nesse tema foi para lá participar de vários painéis, várias mesas redondas com galera assim top falando tecnologia, inovação alto nível, tá? Depois da vinheta eu vou trazer para vocês a parte 1 desse vídeo, onde a gente vai falar sobre os 3 primeiros dias, e em outro vídeo eu vou falar dos outros 3 dias de conteúdos ali que eu acho relevante pro nosso canal aqui. Beleza, pessoal? Confira aqui depois da vinheta. Voltando, fazendo um disclaimer aqui, vocês estão vendo meu rosto, está um pouquinho inchado. Estou eu fazendo tratamento dentário e o meu rosto resolveu ficar inchado hoje, plena segunda-feira. Tenho que ir para São Paulo, me visitando o Google na quarta-feira. E eu tô com essa carinha aqui maravilhosa, inchada. Diminuiu um pouquinho, mas tá, não vou focar tanto. Então ignorem a minha cara e prestem atenção no conteúdo. Sendo rápido aqui para também não estressar, eu gravei esse vídeo ainda há pouco, aí deu 20 minutos e o microfone estava desconectado. Estou eu aqui fazendo o vídeo novamente. Vamos lá. Do primeiro dia, cara, eu gostei muito. Eu sou fã da Disney, sou fã da estratégia Disney. Até recomendo vocês procurarem livros que falam sobre como é a estratégia Disney, o jeito que eles cativam, né? Eles são muito focados no cliente. E aí teve abertura ali com o CEO da Disney falando sobre os parques da Disney e como eles criam felicidade, né? Até recomendo vocês procurarem no Disney Plus. Tem ali uma série, né, onde fala muito das construções dos parques, os cuidados que eles têm, os bastidores. Mas o ponto mais legal aqui foi como ele conecta, né? Como ele fala que a parte de desde o som, os cheiros, a caracterização dos personagens, o ambiente, né, lá, os parques eles são setados modelando ali alguns cenários, então quando você entra naquele ambiente, você tem uma imersão. E o que ele foca ali é que não é só uma montanha-russa, um simulador que você está entregando. Você está entregando uma experiência completa. Quando o cliente ele entra num dos parques temáticos ali, ele entrou no universo do Star Wars, ele entrou no universo ali do Avatar, ele fica imerso. Os personagens, o tratamento, a música, a forma de disposição dos objetos, as lixeiras, por exemplo, a distância das lixeiras, o que está sendo vendido, os lanches, tudo isso é para trazer uma imersão. A forma como os personagens caracterizados falam. Então, assim, tudo isso é para trazer uma imersão para que aquele cliente ele se sinta naquele ambiente, ele incorpora aquele ambiente e ele até esqueça do tempo, né? Você pensa assim, cara, como é que alguém aceita ficar 4 ou 5 horas numa fila de um simulador, num sol rachar, ou num frio, chuva, para degustar, para ver ali um simulador. Por que o cara faz isso? Por causa da experiência, né? Então, quando a gente fala de foco no cliente, customer centric, né, no termo ali em inglês, quando a gente fala disso, a importância e como a Disney faz isso muito, e muito bem casado em todos os parques, não só no parque nos Estados Unidos, o parque que tem na Europa, o parque que tem na China, né? Japão. Aí o disclaimer, me corrijam se eu falei besteira, tá? Então, esse primeiro tema foi o CEO da Disney mostrando a importância da gente pensar numa estratégia 360 para esse usuário, para esse cliente. E aqui eu faço até um paralelo, né? Muito mais para o consumidor de experiência de loja, né? Você entra em algumas lojas e você percebe a playlist. Então, a playlist do Starbucks, a playlist da reserva. Você entra em algumas lojas e você já sabe que loja é aquela pelo sensorial, pelo cheiro, pela fragrância e essência que é colocada na loja. Então você sabe, putz, esse aqui é o cheirinho da Trousseau, daquelas roupas de cama que dá vontade de deitar ali e dormir. Então, assim, isso no mundo físico já tem ali algum tempo da galera trazendo essa experiência. Mas o grande desafio é como você vai trazer isso para o mundo digital, o mundo virtual. E aí entra o conceito, né? Teve também uma palestra sobre o metaverso, como o metaverso ele está trazendo ali a experiência de cinema para dentro do metaverso. Então, numa das palestras, até não coloquei highlights aqui, mas é importante falar, numa das palestras eles falam sobre como dentro do jogo Minecraft, dentro do metaverso, eles trouxeram filmes ali. Então, um cinema onde o usuário, né, que está jogando ali dentro do metaverso
vai ver um filme, vai poder ter a experiência de um cinema. Então, cara, olha que maneiro isso, né? Como você está transpondo a barreira do físico, dos cheiros, da sensação, da audição e levando isso para o mundo digital, tá? Então, bem legal esse insight que a gente teve aí do primeiro tema. O segundo papo muito maneiro foi com a OpenAI, que é o fundador do ChatGPT. OpenAI é a empresa que ele criou e lançou o ChatGPT. E ele fala muito dos impactos da inteligência artificial generativa, né? Que é essa inteligência que a gente tem lá no ChatGPT, que a gente vai perguntando, ele vai trazendo, ele vai construindo. Se você pergunta uma segunda vez, a forma como você muda a pergunta, muda a resposta. Então, ele foca muito no lado positivo da inteligência artificial, que é o quanto essa inteligência artificial generativa ela vem para ajudar, ela vem para agregar num processo de criação de conteúdo, num processo de inspiração, busca de insights, de construção de narrativa. No momento onde a gente está vendo ali muitos trends, muitas coisas falando a IA vai acabar com a profissão de copy, a IA vai acabar com a profissão de design, não. Ele traz a importância de, cara, a gente precisa do fator humano ali, dando o norte para a IA, mas ela vem muito no papel de te facilitar, reduzir o teu tempo para que você possa usar esse tempo de forma estratégica. Muito maneiro, tá? O terceiro aqui é mais uma dica de gerenciamento de pessoas. Teve lá uma das palestras, como você consegue fazer os times tomarem melhores decisões, né? Então, bate muito no princípio ali, ok, não envolva só o time para tomar grandes decisões, traga o time para as pequenas decisões, porque quando você envolve o time, você abraça o time nas pequenas decisõezinhas do dia a dia, pode parecer pequena, pode parecer irrelevante, mas você gera aquele senso de time, aquele senso de ownership, de você fazer parte daquilo, né? Então, a Melina Palmer, ela bateu muito nisso, ela falou muito focada em gestão e falar, cara, olha só, para gerir times e deixar que esses times tenham uma alta performance, para te ajudar até que vocês consigam tomar melhores decisões, tentem trazer os times para participar, e aí participar no sentido de participar mesmo ali, de ajudar nas pequenas decisões. Um exemplo aqui a gente pode pegar, né, só fazendo um grande parênteses aqui de exemplo, uma grande decisão, né? Uma grande decisão que importaria ali para o time seria a mudança do CRM da empresa. Cara, uma grande decisão. Só que é uma decisão de longo, médio prazo, você não vai ver ali no dia seguinte. E aí, isso às vezes pode não tangibilizar, não aproximar muito a equipe inteira. Ela fica ali fazendo coisas aonde a meta, o objetivo final, no caso, o objetivo final está muito distante. E aí ela reforça, então, o caso das pequenas decisões. Nesse exemplo, o que seria uma pequena decisão? Exemplo, fazer um assessment, né? Fazer uma evolução, um entendimento de quais seriam os fornecedores para aquele CRM. Isso é uma pequena entrega, essa é uma pequena tomada de decisão. Uma segunda seria fazer um entendimento e fazer uma discussão e fazer uma cocriação de quais são as features básicas dali. Então, assim, trazer o time para participar das pequenas decisões ajuda e melhora tanto a moral ali do grupo, etc. E ajuda que, quando você tem que tomar alguma decisão maior, o time esteja empoderado para aquilo, tá bom? Terminamos com isso o primeiro dia. E eu vou entrar aqui falando também de 3 outros temas aqui. Eu sou do time papel e caneta, então eu vou estudando as coisas e vou anotando um papelzinho, então eu tô olhando aqui a minha colinha, tá? E aí no segundo dia teve um papo muito, assim, reforçando o que a gente já vivencia aqui no Brasil, a questão sobre fake news, né? Então ele fala lá, disinformation defense. E aí a palestrante fala do caso de como os canais de mídia, os canais de propagação de conteúdo, seja WhatsApp, Telegram, próprio YouTube, etc., como esses canais que servem para ajudar o entendimento, eles estão sendo utilizados como ferramenta de conflitos, ferramenta de distribuição de fake news mesmo. E o caso que ela pegou foi um exemplo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Né? O quanto esses canais eles foram responsáveis por jogar, né, por lançar muitas fake news que gerou caos. Vários grupos falando de tá tendo um atentado em tal lugar, etc., que era falso, né? Então, como os canais principais de comunicação, os nossos canais de mídia hoje online, eles estão sendo usados como ferramenta de apartar, de segregar, de separar as populações, né? Muito através de conteúdos gerados com esse objetivo, de gerar fake news.
Aqui no Brasil a gente já está cansado de saber isso, né? A gente passa isso com político, a gente passa isso com vacina, a gente passa isso com diaba 4. Mas ela trouxe esse exemplo lá de fora, no quesito guerra, como isso também, né, os grupos falando de, não, agora vai cortar o gás, agora, e isso gerando caos, né? E você vê as pessoas, como elas respondem a isso. Então, assim, bem importante, muito que a gente já conhece, mas, assim, bom reforçar num ambiente falando de tecnologia e inovação, o papel, o lado ali, né, um lado um pouco ruim, né, de mau uso dessas ferramentas. Segundo tema aqui, muito mais voltado para a publicidade, Advertising Strategies for Brutal Budget Season. Aqui é o foco, né, a Nancy, ela trouxe 4 pontos ali, onde ela reforça a importância do advertising, da publicidade, mesmo em momentos onde a gente tem ali um budget ou comprometido ou a gente tem um budget maior. Então, ela traz uma frase aqui em inglês, vou parafrasear aqui o que ela falou. When times are good, you should advertise. And when times are bad, you must advertise. Então, aqui ela fala muito no... Cara, o tempo tá bom, os tempos estão bons, os tempos economicamente falando, etc. O tempo da empresa tá bom. Você deve investir em publicidade. Agora, se o negócio tá ruim, aí mesmo que você é obrigado a investir. E por que ela fala isso? E o primeiro ponto que ela fala é quando você usa o advertising, né? Quando você traz ali as campanhas, a publicidade, você está reforçando, comunicando os valores da tua marca. Então, em cenários de crise, é importante você comunicar. O exemplo da Vale, o exemplo da Americanas, é importante você estar ali comunicando e reforçando que a tua marca vai além daquela crise. Segundo ponto é a questão de o investimento que é feito hoje em campanha, em advertising, em publicidade, ele vai ser o retorno lá do futuro, então o retorno de amanhã. Então, se você está investindo hoje num cenário de crise para reforçar a tua marca, mostrando que tu vai sair dessa, sair da questão de cancelamento, isso vai reverberar positivamente para você depois, tá? Terceiro ponto que ela fala é nunca ficar no escuro. Você tem que estar ali presente, você tem que ter a porcentagem das tuas ações em mídia 1. Em campanhas, para que você tenha a comunicação, seja relevante e fidelize teu público, tá? E 4, abraçar novas maneiras de pensar como você vai falar a sua marca. Sair do óbvio, né? Testar novos canais, ver quais são os atributos e quais são as competências da sua marca que você quer falar, como você vai falar isso, como você vai atingir aquele público, tá? Então, ela trouxe esses 4 pontos e ela fecha com fidelizar com relevância. Então, assim, achei bem importante, ainda mais em cenário aí, a gente pode pegar o próprio exemplo da Americanas, que foi massacrada porque ela estava lá investindo no Big Brother, ela tinha uma cota de patrocínio no Big Brother enquanto estava tendo layoff, enquanto estava tendo crise. E aí ela saiu, né? Muito mais por questão de imagem e tal. Mas nesse momento, por exemplo, ela precisava reforçar o posicionamento dela, mostrando da preocupação, os valores. Um outro exemplo foi a Vale. A Vale teve toda aquela crise lá de Brumadinho, estouro lá da represa e tal. E ela veio a público reforçando a mensagem que estava ajudando e etc. Então, assim, em cenários dark, em cenários de crise, cara, você precisa estar ali comunicando os seus valores. Beleza, muito importante esse ponto. O terceiro item aqui do dia 2 é a Features Sections, que é a falta de habilidade de usar os sistemas de IA, como isso pode gerar um gap, uma lacuna digital. Aqui, de novo, né, a XSW ela teve muito tema falando de inteligência artificial. Em alguns falando da importância do papel e em outras ressaltando, fazendo uma crítica muito ali cara, a gente precisa ficar de olho, a gente não pode deixar isso virar uma separação, né, das pessoas que sabem e que não sabem mexer. Então, nessa mesa aqui, nessa palestra, falou muito cara, a gente precisa trazer a questão de treinar, mostrar as potencialidades da inteligência artificial, mostrar como esses sistemas eles são de fácil acesso, para que não ocorra uma separação, uma lacuna digital entre aqueles que sabem mexer e aqueles que não sabem mexer. E aí pode ficar aquele medo de, cara, a inteligência artificial vai roubar o meu emprego. Não, você tem que aprender a usá-la para se tornar mais produtivo, para melhorar a sua posição. E caso essa função de trabalho ela seja potencializada pela IA, você vai ter outra função, que cara, é evolução, né? Então foi bem legal esse tema, porque faz um contraponto lá onde fala, cara, a IA ela é colaborativa, mas a gente tem que lembrar que as pessoas elas precisam estar cientes disso, elas precisam entender como utilizar e como aplicar, beleza? Vamos para o terceiro dia, para esse vídeo não ficar muito longo, eu estou falando rápido para tentar não deixar o vídeo longo. No terceiro dia, mais 3 temas. O primeiro, falando de novo da inteligência artificial, dessa vez, como ela vai empoderar, como ela vai otimizar o futuro da criatividade, tá?
E aí veio o fundador do BuzzFeed, não sei se vocês conhecem o BuzzFeed, é aquele portal lá onde fala, tem muitos quizzes, dicas, etc. E ele mostra como a inteligência artificial generativa que foi aplicada lá é uma ferramenta de engajamento e interação. Então, eles trazem esse case ali de sucesso e ele fala da importância de, cara, você vai usar a inteligência artificial para você se tornar mais criativo. Não que ela vai roubar a criatividade, não que ela vai tirar o papel dos designers, o papel dos copies, etc. Ela vai te ajudar para que você possa ser mais criativo, né? Então, ele foca muito aqui sobre como ele aplicou a IA no negócio dele e como a IA ela vira uma ferramenta de colaboração, de troca, e ela vira uma ferramenta, tipo o Google hoje, quando nos ajuda aí nas pesquisas, nos retornos, ela vira essa ferramenta de consulta e ela não vai destruir a criatividade, pelo contrário, ela vai potencializar. Muito bom também esse tópico. O segundo, cara, eu achei sensacional. O segundo, ele fala muito aqui do nosso mercado da América Latina. O tema é How Latin Creators Generate Inclusion and Income. Então, ele fala dos creators de conteúdo da América Latina, como eles potencializam, né, a inclusão e como eles potencializam também a geração de receita, tá? E aí, esse exemplo, eles trouxeram os dados ali que nos últimos 4 anos, esse mercado de produção de conteúdo de cursos online, de educação, de empreendedorismo e de produtos digitais, ele gerou, principalmente aqui no Brasil, ele movimentou bilhões de dólares nesses últimos 4 anos. E aí, isso é legal a gente falar, cara, no Brasil a gente tem muito aí, né? Muito estrategistas, a parte de coprodutores, dos influenciadores, dos creators, dos conteúdos, dos lançamentos de produtos digitais. A gente vê aí, cara, quão a Hotmart cresceu, né, como plataforma de ir lá, você vai, lança teu curso, lança teu no-brainer, lança ali teus produtos digitais e o quanto ela capitaliza. Só você olhar os top 100 que mais vendem ali com eles, né? O Leandro Ladeira também, cara, o Ícaro, essa galera que faz dinheiro no digital. Então, assim, a gente é um baita case, a gente, Brasil, é um baita case ali, quando o mercado olha pra gente em termos de economia dos criadores, né? Então, ele traz até que o conceito do Creator Economy, falando, né, de como a gente inverteu, criadores de conteúdo, a gente inverteu a forma como era feito. Antes, você tinha um jornalista, você tinha um editor-chefe que pensava na pauta que seria utilizada na comunicação daquele veículo. Agora, a gente, como creator, a gente entende o que a audiência quer e produz conteúdo sobre o que a audiência quer. A gente olha os trends, a gente olha o que está buzinando no Twitter, a gente olha o que estão falando e a gente gera conteúdo para sanar aquela dor. Então, ele fala muito dessa creator economy e como isso está movimentando um mercado absurdo em relação a infoprodutos, em relação à parte de conhecimento, de cursos online e tal. Bem maneiro esse assunto, tá? E para finalizar o dia 3, falando de novo de inteligência artificial e as trends culturais, né? Aqui ele fala muito de novo também, uma crítica, falando do papel, a gente precisa ter ali um papel de responsabilidade, de como a gente pega essas previsões utilizando a inteligência artificial, como a gente vai desdobrar isso em relatórios, né? Então, os relatórios, os dados dos relatórios, como a gente desdobra isso de uma forma muito correta para evitar o efeito cascata. Então, imagina que algum relatório desse prevendo como vai variar, oscilar a ação de uma empresa. Se isso for lançado de uma forma tendenciosa, né, tentando gerar uma fake news, uma falsa promessa, isso pode acabar gerando um efeito cascata, seja o efeito de decisão de algum negócio não fechar por causa disso, influenciar em dados de o que vai ser investido ou não. Tá? Então, ele traz muito da questão de você precisa ter responsabilidade de como você vai interpretar esses dados para que isso não gere, de novo, fake news, etc., e não gere até oscilações de mercado através quando você está usando justamente a suposição, você está usando as inferências ali, tá? Bom, pessoal, é isso. O que eu trouxe aqui dos 3 primeiros dias, três conteúdos muito legais de cada um desses dias. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, dúvidas, quer falar mais sobre o tema, deixa aqui nos comentários, curte aqui o meu vídeo, assina o canal para ficar mais por dentro aqui do que eu falo sobre gestão. E vai sair já o vídeo falando dos outros 3 dias aqui que eu achei bem relevante de conteúdo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.